Mas eu escutei quase todos, né? Que vocês lançaram até hoje, assim, né? Eu gostei de praticamente todos, né? Agora, pra mim, com certeza o mais engraçado é o do Júlio César, velho. Quase chorei de dar risada. Muito bom, velho. Então, você já deu uma vaia cearense, você, Rodrigo? Não, pior que eu fiquei treinando em casa, velho, pra poder... Eu imagino muito a galera que tá ouvindo esse podcast ficou... Não, mas as histórias que ele contou, velho... No meio do ônibus, assim, só... E a história daquele cara no aeroporto lá, que o cara deu a vaia cearense. Meu, fantástico, velho. Achei muito bom, velho. Muito maravilhoso, cara. É um dos meus favoritos também hoje. Isso que é o fantástico de trazer tanta gente diferente pro podcast. Não é porque a gente não traz só artistas, a gente traz pessoas, né? E cada pessoa tem histórias únicas, né? E eu acho que isso enriquece demais, porque às vezes, assim, eu sou uma pessoa extremamente repetitiva, né? É difícil... É mesmo. Olha aí, eu já falei que eu sou repetitivo, né, Marco? Já. Porque, assim, uma coisa que é muito comum eu escutar é Henrique, você já falou. Eu sempre escuto isso. Tipo, Henrique, é a quinta vez que você tá me falando isso. E eu falo como se fosse a primeira vez, como se fosse uma criança descobrindo, sei lá, que tem minhoca debaixo da terra, sabe? Então eu falo, nossa, mas eu Marco, sou um pouco você tem assim que... também, velho. Sempre conta as histórias, assim, você não lembra pra quem você contou, aí você vai contar de novo porque a história é interessante, só que daí, tipo, a pessoa já ouviu 10 vezes. Aí sabe como que é, né, Rodrigo? A gente tem tantos amigos, sabe? A gente é tão badalado. Tanta gente pra contar as minhas histórias, nossa. Que a gente acaba, né? É verdade. As histórias do Rick são interessantes, eu não ligo não, eu só visto uma máscara de chato aqui no podcast. Poxa, acho que você tá esquecendo de tirar, viu? Pro resto do dia, né? Pro resto do dia. Mas é tudo máscara, entendeu? É tudo máscara. Tá mantendo a personagem. Na verdade, eu sou muito legal. Não, mas o Marquinhos, ele escuta com paciência as coisas que eu falo. Não, o legal é que assim, ele escuta inteira a história pra falar, você já falou. Ele não pode cortar antes, né? Fala, Henrique, nem continua. Economize sua saliva. Tem uma novidade, né? Né? Vai que tem um aspecto tipo novo. Sei lá. Quando liga alguém do, tipo, telemarketing, assim, o cara vai falar todo aquele texto, assim, da propaganda, só que você espera o cara falar tudo pra no final você falar, não, obrigado, eu não desejo isso hoje, não. Tipo mas isso. É complicado porque eles não esperam você interromper, né? Todo tipo, isso é verdade. Falar assim, ó, nós estamos querendo te mostrar esse novo produto que ele vai revolucionar o seu pacote de internet. Aí você fala, não, obrigado, Alan. Este pacote consiste em... Moça. Exatamente. Aí você fica, moça, oi. Eu dou aquela interrompida, geralmente. Eu falo, moça, antes de você continuar, já, desculpa, eu não vou querer, eu não vou consumir, obrigado e tal. Olha eu tenho aí. dó, velho. Tipo, imagina ficar repetindo isso o tempo todo. É triste, velho. E eu já trabalhei com telemarketing já, velho. Eu tento ser muito educado, assim, né, com todo mundo. Conte-me mais sobre essa experiência. Não, vixe, eu já teve logo no começo de vida, assim, tentando arrumar qualquer emprego que fosse, né, pra poder pagar as contas. Aí eu cheguei a trabalhar uns 3 meses, mais ou menos, de telemarketing, né, numa empresa lá que até aqui em São Paulo muita gente de telemarketing já trabalhou lá, que é uma empresa grande até. E aí eu fazia coisa pra banco, assim, sabe, aqueles empréstimos consignados que você fica enganando os velhinhos pra eles poderem fazer empréstimos. Que gostoso! Não, super... saudável. Você chegava em casa com a consciência tranquilaça, assim. Não, dia a brincadeira, dia, né? Adoro minha vida. Era tenso mesmo, né? E é engraçado, porque normalmente eu tentava até fazer o papel de avisar, né? Falar, senhor, não faz esse empréstimo não, que você vai... O Robin Hood do telemarketing. Tipo, o senhor gostaria de um empréstimo? Não faz não. O cara tava prestes a assinar, você derrubava a ligação, né? O quê? Tô no túnel. É ruim. Não faz não, senhor. Oi, tipo não faz, desliga o telefone. E era muito engraçado, mas assim, normalmente eles têm um auditor, né, que fica ouvindo a sua conversa com o cliente pra realmente você não... bem complicado mesmo. Mas é engraçado, eu acho interessante isso na vida, porque quando você só consegue ver o lado da outra pessoa quando você tá na pele mesmo, né, então... Que nem você já passou por isso e tal. Aí toda vez que eu recebo ligação de alguém de telemarketing, eu tento, ser muito mega educado, né? Por mais que eu sei que o cara tá lá fazendo o trampo dele e tal, porque é complicado mesmo, assim. E acho que vale pra tudo, né? Acho que compensaria a gente ir um dia por semana na vida, assim, trabalhar em alguma profissão, né? Que a gente não conhece, só pra ter uma noção, assim. De uma coisa que eu já escutei o Gary Vaynerchuk falando que, cara, vai um dia pra um asilo, passa um dia pros senhores e perguntam qual que é os maiores arrependimentos da vida deles.
Aí eles vão falar, sempre vão surgir as mesmas coisas. Eu queria passar mais tempo com a minha família, queria ter trabalhado menos, queria ter investido mais nos meus sonhos, nas minhas ideias, né? Porque acho que às vezes a gente só vai perceber passando a vida mesmo, né? Tem coisa que a gente só aprende com a experiência. Totalmente. Por isso que eu acho que todo mundo devia ler um livro do Sêneca chamado Sobre a Brevidade da Vida. Que ele fala justamente sobre isso. De que a gente vive como se a gente fosse infinito, achando que a gente é infinito, né? Isso é um problema muito sério, né? A gente tem que entender a brevidade da vida. Porque é só a gente analisar, é dado, é matemático. Se você pega pessoas mais velhas e você vê quais são os arrependimentos dela, por que você precisa passar por isso pra entender que você tá errando? É verdade. Mas é como uma frase que eu gosto muito que fala que a sabedoria é como um carro com os faróis voltados para as costas, né? Porque você só ilumina o caminho que você já passou pra quem tá vindo atrás, né? O seu caminho da frente sempre tá obscuro, assim, né? Olha aí. Que sabedoria, acho bem interessante, porque é bem assim mesmo, né? Quem te conta a experiência dele, ele tá te mostrando onde ele errou, assim, mas pra ele o caminho é sempre novo, né? Ele já sempre foi. É bem engraçado mesmo. Que louco isso. Poxa, gostaria de conversar isso depois dos reclames da abertura. Eu gosto de frase de efeito. O pessoal que convive mais comigo assim, né, costuma achar engraçado isso, porque eu gosto bastante, né, de frase de efeito, assim, mas, assim, você falando desse jeito, frase de efeito, parece que é uma coisa meio encaixotada, efeito, né? assim, só que, na verdade, se você aplica na sua vida, faz diferença, né? Não é vazio. Engraçado. Rodrigo, acho que esse episódio vai ser muito interessante. Teve uma coisa que aconteceu na faculdade uma vez que foi até bem engraçado relacionado a isso, né? Eu tava no começo da faculdade, acabação de tudo na vida, assim. Aí tinha uma professora que era uma excelente professora, né? Ela era muito boa professora mesmo, só que ela era muito séria, muito rigorosa, assim. E eu sempre fui mau aluno, né? Isso é um padrão na minha vida, assim, absurdo. E aí eu lembro que ela começou a questionar, né? Falando que a gente não estava se dedicando tanto nas aulas. Não só eu, né? Os alunos em geral, assim. Que era bem começo de faculdade, então todo mundo tá naquele oba-oba, assim, e tal. Aí ela falou pra um amigo meu, né? Grande amigo meu, inclusive. Que a gente era os retardatários da FMU, assim, né? Que foi onde eu estudei, né? Que a gente era, tipo, os piores mesmo, assim. Aí eu falei pra ela assim, né, lembrei ela daquela fábula do coelho e da tartaruga, não sei se vocês conhecem. Sim. Que é bem interessante, né, que o coelho sai na frente, a tartaruga, ela é lenta, mas ela é perseverante, né, então um dia o coelho cansa e a tartaruga segue em frente e chega na frente lá. Aí ela virou pra mim e falou assim, isso daí é só uma história que as pessoas inventam pra não se sentir tão mal na vida. Meu Deus, mas quem que é essa mulher? E foi muito engraçado isso, né? Que eu fiquei meio mal, mas ao mesmo tempo eu me empenhei em provar pra ela que ela tava errada, né? De alguma forma, assim. Te deu gás, assim, né? Chegou de gás. Me deu uma força de vontade, assim. Não que eu tenha melhorado muito como aluno, né? Mas foi... Tartaruga tá ali. Foi legal. Consistente. Indo em frente. Sempre em frente, né? É o que importa, né? Que nem aquela história que eu já contei no podcast, eu tenho consciência disso, tá, Marco Antônio? Que é a seguinte. Um dia eu fui correr, eu não corro, tá? Eu tenho um fôlego de uma foca velha, assim. E eu fui correr, tava lá no Brasil ainda, e tava numa avenida, assim. Aí eu saí correndo, tinha um senhor ali na minha frente, ele tava correndo no ritmo dele bem devagarzinho, eu falei, vou passar esse cara. E passei dele, né? Passei do cara e tal. Deu uns 2 minutos eu caí no chão quase morto, assim, de cansaço, né? E quem passa do meu lado, inalterado, invencível, inabalável, o senhorzinho. Eu ri muito, cara. Eu ri muito, porque é justamente isso. Eu tive a prova. Eu coloquei os faróis traseiros mostraram a verdade, na verdade. Mas tem uma técnica boa pra quando você tá correndo, assim, de Cooper, assim. Aí você tá na frente de um cara, e lógico, né? Que nem a gente que corre, que nem você falou, né? De vez em quando. Aí você tá lá correndo, só que tem um cara que já corre todo dia, o cara com certeza vai te ultrapassar, aí você tá vendo que ele tá chegando perto de você, quando ele estiver chegando perto, você finge que você tá dando a meia volta e tá voltando pro outro lado, assim, ó. Aí, não foi ele que te ultrapassou, foi você que mudou o caminho. Tá certo. Essa escolha é totalmente consciente. Você não joga na regra dele, né? Ele que joga na sua. Palhaço. É verdade. Eu não sei onde é que foi que eu vi isso, velho, que eu falei, nossa, boa, vou fazer isso quando eu tiver...
queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o Rodrigo Pascoal. Rodrigão! O homem dos faróis traseiros. Tá falando, pegou mal. Que imagem esquisita. Deixa pra lá, deixa eu refrasear isso. Espero que o pessoal tenha ouvido a primeira parte aí pra saber de onde veio esse faróis traseiros. Rodrigão, E aí, gente? grande artista, ilustrador, pintor digital. Você que tá falando isso aí. Das perspectivas mais absurdas e mais distorcidas e mais incríveis. E é engraçado que o pessoal sempre comenta quando eu faço alguma perspectiva, né? Mas é engraçado porque que eu comecei a fazer perspectiva, assim, né? Que é bem... Aquelas mais distorcidas? Aquelas bem distorcidas, sabe? Meio olho de peixe, assim, então. Foi meio que um acidente, né? Porque eu sempre desenhava como qualquer criança começando a desenhar assim, aí eu fazia o rosto do personagem no meio da folha, sem pensar muito, né? Sem ver o layout, nem sabia o que era layout na época, assim, também. E aí eu ia desenhando o personagem, quando chegava mais ou menos na barriga ou na canela do personagem, assim, aí acabava a folha, né? Aí minha mãe, em vez de ser aquela mãe que chega e fala, nossa, que bonito, ela chegava e fala assim, mas Rodrigo, cadê o pé do boneco? Você não desenha o pé do boneco? Tem que desenhar o boneco inteiro, não sei o quê. Aí eu falava, puxa, é verdade, mãe, eu vou fazer isso aí então. Só que eu esquecia e começava a desenhar do mesmo jeito, aí eu falava, putz, não vou fazer o pé do boneco, e agora? Aí eu começava a desenhar como se fosse uma perspectiva pra conseguir caber o pé do boneco na cena, assim, né? Aí minha mãe olhava e falava, ficou meio torto, mas tá legal. Aí eu faz um olhinho de peixe ali. Aí eu comecei a fazer meio sem noção, mas aí depois eu também comecei a ver várias referências que eu gostava muito. Tem muito do Masashi Kishimoto, fazia muito no mangá do Naruto, né? Perspectivas de olho de peixe e tal. Aí foi quando eu me apaixonei mesmo e comecei a praticar bem mais isso, né? Isso foi lá por volta de 2001, mais ou menos, né? E aí quando eu vi o Kim Jong-gi, eu chorei sangue, né? Porque, né? Eu ia falar. Deve ter sido um momento difícil. Nossa, foi ao mesmo tempo que era incrível, dava um medo, assim, né? Porque você falava, meu Deus, Mas o ser humano existe assim, né? Então, foi exatamente essa sensação, porque eu falei, meu Deus, ele tá me mostrando um nível que eu não acreditava que fosse possível, mas agora que eu tô vendo ele fazendo, eu sei que né? De alguma forma, assim, né? Assistir um vídeo dele é assustador, né, cara? É assustador, Porque você vê o desenho pronto dele, já é incrível, né? Mas você vê ele fazendo, é absurdo, assim. Parece uma impressora, né? É uma impressora. Eu tive a oportunidade de ver ele pessoalmente em Curitiba, né? Ai, que legal. Ele desenha... legal. Ele fala um pouquinho sobre o processo dele? Ele não fala muito não, assim, porque tinha um tradutor lá, né, no dia, assim. E era engraçado que era um tradutor bem tímido, assim, né? E o Kim Jong-gi, assim, pelo visto, ele é bem mestre Kami, sabe? Ele é cheio das patifarias, assim. Ele é muito engraçado. Sim. E aí o tradutor ficava com Narizinho sangrando sempre. Quase isso. O tradutor ficava com um pouco de medo de traduzir as coisas dele. Teve uma hora que um cara perguntou assim, né? O cara da plateia, né? Aí falou assim, você não desenha no computador, né? Perguntando pro Kim Jong-gi. Aí o Kim Jong-gi respondeu em coreano, aí o tradutor ficou vermelhaço, assim, né? Aí o tradutor falou assim... Aí o tradutor realmente traduziu ao pé da letra, né? Ele falou que o Kim Jong-gi não gostava muito de desenhar no computador, que ele achava que o computador ele gostava mais de usar só pra ver pornografia mesmo. Ele não desenha. E ele, rachei, né? Mas ele é muito assim de comédia mesmo, sabe? Tudo que ele falava era meio uma piada, assim, mas eu adorei, velho. Pra mim, tipo, só acrescentou no que eu já imaginava dele, assim, né? O cara é muito incrível mesmo. Cara, tem um vídeo dele que ele fez tipo um sketchbook no THU, sabe? É um vídeo sobre sketchbooks pro THU. Eu acho que de 2015 esse vídeo. E dá pra já perceber um pouquinho da personalidade ali pela legenda e tal, porque é muito engraçado. Ele comenta uma coisa e começa a dar risada sozinho, assim, sabe? Tipo, contar as histórias meio bizarras. Mas ele é um cara, assim, muito intrigante mesmo, assim, na parte técnica dele, porque realmente chega num nível, assim, muito alto, né? Muito alto mesmo de conhecimento mesmo de detalhes, né, da anatomia humana e de objetos, a sensação... Eu tenho os 3 sketchbooks dele, né, os primeiros, assim. E a sensação que eu tenho é que o cara realmente desenha qualquer coisa, meu, assim, sem limite mesmo, assim. O cara é muito intenso mesmo, né. É muito doido. Ele, pelo que eu sei do processo dele, ele imagina... Ele tem a estrutura do desenho toda na mente, assim, sabe? Toda a parte estrutural
fundamental ali, com perspectiva, a anatomia, a posição dos personagens e tal. Ele tem tudo isso mentalmente. Então ele tem aquela cena pronta na cabeça. E aí ele realmente vai com a caneta ali só fazendo por cima, assim, dessa só estrutura mental, sabe? É como se ele tivesse aquela primeira thumbnail, exatamente. Aquela primeira thumbnail no papel, meio de leve, sabe? E quando você vai passando por cima, assim, então ele realmente parece que vai imprimindo, porque ele começa, sei lá, desenhos, sei lá, pela ponta do dedo, sabe? Um negócio que não tem nada a ver. Mesmo. O cara não começa pela estrutura, não, ele começa pela ponta do dedo e dali ele tira todo o personagem. É um processo inverso, às vezes ele parece que gosta de brincar com essa sensação, mesmo. Sabe? E eu acho incrível, até, assim, eu vi várias entrevistas dele, vi vários vídeos e eu realmente tentei... Porque assim, eu me inspiro muito nele mesmo, né? O cara é muito fantástico. Eu tentei entender como é que funcionava a cabeça dele, né? Porque ele é o tipo que você tem que entender a cabeça, porque quando ele tá desenhando, ele só imprime, então você não vai ver o cara fazendo esboço, não vai fazendo nada, né? Não tem como seguir o processo. É bem assim, né? E aí eu pensei um pouco nisso mesmo, assim, né? De realmente tentar construir um pouco mais na mente a imagem antes de pôr por papel. Porque, então, vocês também desenham, né? A gente tem aquele costume de sair rabiscando louco, assim, né? Sem muito rumo, assim. E à medida que vai definindo, a gente vai fazendo a forma do desenho e tal. E às vezes, eu tentei algumas vezes fazer mais ou menos que nem ele, assim, pensar um pouco antes de começar a pôr no papel. É interessante, ainda não me sinto muito confortável, não, mas eu achei interessante de treinar dessa forma, assim, pelo menos, né? Uhum. É costume, né? Desenho é repetição e muita prática. Prática mesmo. Tem jeito. Essa coisa assim, sempre tem quem pergunta de dom, né? Mas eu também nunca acreditei nisso, não. Assim, só esforço e trabalho duro, como diria o Rock Lee, né? Quando eu lembro do Kim Jong-Lee, eu fico lembrando do Kim Jong-Lee. Eu lembro daqueles caras, aqueles super-humanos, sabe? Tem aqueles documentários. Mostra o cara sobrevoando uma cidade de helicóptero, ele chega em casa e faz com detalhes igual, todos os prédios, né? Uhum, eu já vi esse. Eu vi esse também. Mas esse cara já admitiu que ele não faz... Que ele não lembra... Ele tem uma certa liberdade artística pra criar algumas coisas, sabe? Mas é uma memória fotográfica num nível realmente alto, absurdo, né? Mas o que eu acho legal no Kim Jong-Gi é que ele... Assim, ele com certeza tem uma memória fotográfica boa, mas você vê que ele constrói mesmo as imagens dele, né? Ele não só reproduz, assim. Ele realmente constrói cenas inteiras que ele quis criar, assim, né? Tem caras que reproduzem muito bem, assim, uma imagem, mas no caso dele eu acho incrível isso, assim, de você ver que aquelas cenas que ele compõe realmente é uma coisa dele, assim, né? Acho que foi o que talvez mais tenha chamado a atenção, além do nível de qualidade dele bem alto também. Total, e eu gosto do trabalho dele porque ele reforça a ideia de que processo é uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que muita gente tem medo de quebrar processos, tem medo de quebrar o que é aceito como o caminho, entre aspas, né? Sim, porque quer queira, quer não... As pessoas, elas tendem a fazer uma coisa mais ou menos parecida. No sentido de processo. Ok? Porque isso é a maneira mais... É o modo mais prático que se encontrou para resolver coisas para produção. Seja fazer um thumbnail, mandar para o cliente, etc. Porque, de fato, é um caminho testado, um caminho que valida todas as etapas e evita muita refação. Sim. Né? Eu não imagino... Eu gostaria muito de ver, por exemplo, o Kim Jong-Gi num contexto de produção. Como que ele ia agir. No sentido de, preciso de refação. Kim, muda isso. Tipo, acabou, acho que quebra a perna do cara, entendeu? Porque assim, ele é selvagem. Ele faz o que tá na cabeça dele. É como se ele fosse lenha, assim. Ele pega fogo e vai. E ele vai acabar quando tiver que acabar e é isso. Você não passa briefing pro cara, sabe? Porque o que ele trabalha também é uma outra parada já, né? Mas imagino que ele tenha trabalhado bastante com mangá também, né? Eu, assim... Do que eu vi da carreira dele, ele era professor só, né? Já é muita coisa. Mas ele dava aulas na Coreia lá. E até ele fala que muito do que ele começou a fazer desse desenho direto é porque nas aulas ele desenhava na lousa e ele não podia perder muito tempo fazendo esboço, porque a aula tinha um tempo curto e tal. E... Aí, assim, depois que ele explodiu na internet por causa dos vídeos dele, aí que ele começou a ser chamado para outros trabalhos de quadrinho, exibição, né? Mas aí já era focado, assim, o cara já chamava ele para fazer aquele trabalho dele mesmo. Então, o mangá que ele fez, sei lá, posso chamar de mangá, será? Acho que sim. É bem autoral já, né? Realmente eles pedem o mangá do Kim Jong-Gi, né? Então, tipo uma coisa que ele quer fazer, assim.
Eu sei que o roteiro, se eu não me engano, desse quadrinho que ele fez é de um francês, né? Que, inclusive, contratou ele, bancou o quadrinho todo. Mas aí, meio que na parte gráfica, ele decidia tudo, né? Ele que foi fazendo. Que coisa bonita. Bom, mas pra isso daqui não virar um Iconic Spot... Já virou, né? Já virou um Iconic Spot? Né? Queria te perguntar, Rodrigão. Diga. Quem é você? Quem é você? Me conte um pouquinho da sua história. Pode contar pelo começo, assim? Quando eu tinha 2 anos... Nasci lá em Barbacena. Meu pai nasceu em Barbacena, não zoa não. Sério? Ah, que legal, velho. Muito da hora. Não, eu acho muito legal. É que eu lembro do personagem da escolinha, né? Do professor Raimundo, que ele fala assim, quando eu era pequeno lá em Barbacena, não sei o quê. Pois é, meu pai fala exatamente isso, eu não sabia. É. Só que ele fala de verdade. Meu pai é o personagem. De verdade. Meu pai é o personagem. Não, muito legal, né? Na verdade eu não conheço Barbacena, mas o cara ficou famoso. E então, eu acho interessante contar essa parte do começo de carreira mesmo assim, né? Que eu falei pra vocês que trabalham em telemarketing e tal. Eu vou contar umas partes que eu acho que o pessoal vai entender porque que eu desenho tanto robô e tudo mais também. Porque eu sou de uma época assim que não... Vocês não, né? Vocês são jovens, mas eu sou de uma época que não tinha internet, não tinha nada assim de 30 anos, né? Mas hoje em dia passa tão rápido. Que é engraçado isso mesmo. Eu não sei se o pessoal que é mais jovem tem essa noção de como que era ser desenhista antes da internet, assim, né? Não que eu fosse, porque eu não era profissional, né? Quando eu virei profissional de desenho já existia a internet e tudo. Mas quando a gente era moleque, assim, vocês devem lembrar também, né? Era difícil ter informação, tipo, você não tinha um Iconic pra te falar, né? Várias dicas e tudo mais. Era bem complicado, assim. Então eu comecei a desenhar mais ou menos que nem qualquer criança, né? Eu gostava de desenho, gostava de assistir desenho. Aí conheci Dragon Ball, né? Que é minha obra-prima até hoje, né? Da literatura mundial. Somos dois, cara. Né? Eu tenho, aqui do meu lado aqui, eu tenho a coleção completa dos mangás do Akira Toriyama que eu comprei só pra, quando eu tiver um filho, eu obrigar ele a ler. Boa! Matemática é o caramba, né? Estuda isso aqui, moleque. É bem isso mesmo. E aí, assim, é engraçado que no começo você não tinha, pelo menos onde eu morava, né? Eu sou de um... Vou contar aquelas histórias tristes do Domingo Legal, ó, pra vocês. Que eu sou de volta pra minha terra, né? Eu sou lá Eu fui criado numa cidadezinha pequena que chama Rio Grande da Serra, né? Acho que é menor que Barbacena, pra vocês terem uma noção. Boa. E ela fica aqui é próxima de São Paulo, relativamente, né? Mas realmente é uma região de Mata Atlântica, ela é protegida acho que pelo IBAMA, não sei. Mas eu sei que você não pode desmatar nada lá, né? É tudo floresta mesmo, assim, né? Então eu moro num vilarejo no meio da floresta, assim. Caramba, que interessante. É bem doido. Qualquer dia eu mostro pra vocês aí uma foto. E é engraçado que lá, assim, eu desenhava, gostava de desenhar, mas eu não tinha contato com quase nenhum outro desenhista, assim. Era muito... Até triste até, né? Porque você queria conversar sobre desenho, falar sobre desenho, mas não tinha ninguém que gostasse tanto, assim. A maioria do pessoal ou jogava futebol, ou, sei lá, né? Fazia qualquer outra coisa. Soltava pipa, e eu era meio nerdão, ficava em casa, assim, e ficava desenhando. Eu sou o tipo de nerd burro, né? Que eu só gosto de Star Wars, gosto de tudo, mas não gosto de estudar. só gosto de entretenimento nerd, só. E aí eu comecei a desenhar e tal, né? E no começo de vida adulta, assim, mais ou menos 17, 18 anos, eu tive que trabalhar para ajudar a sustentar em casa, assim, tal. E aí eu comecei trabalhei primeiro no telemarketing, que eu falei pra vocês lá. Aquela experiência é muito louca. E depois eu fui trabalhar numa fábrica de autopeças lá na cidade onde eu moro mesmo, né? Mas é uma fábrica bem grande, tinha 1000 funcionários, praticamente toda a cidade trabalhava lá, né? Louco. E aí eu já queria ser desenhista e tudo mais, aí nessa época eu não... Assim, tava começando a engrenar na internet, então não tinha muito conhecimento mesmo, assim, onde buscar e tal, coisas sobre desenho, né? Até... Eu não conhecia pintura digital, nem nada. Acho que um dos primeiros caras que eu vi, assim, algum trabalho que nem o Júlio César falou também, até me identifiquei, que foi o Will Murai também, né? Foi um dos primeiros, assim, que eu vi. Eu também, cara. Algum trabalho na internet, né? E era impressionante. E era engraçado que eu vi o nome dele, Will Murai, aí eu fui procurar, assim, alguma foto, né? Aí eu vi que ele era japonês, eu falei, esse cara deve ser, sei lá, né? Ou do Japão mesmo, ou do... sei lá de onde.
E não imaginava que ele fosse brasileiro. Aí é engraçado que eu desconfiei que ele fosse brasileiro quando eu vi um dos desenhos dele, eram alguns personagens assim, de meio anime, meio mangá assim, dentro de um vagão de trem, assim, né, de metrô. E aí eu achei engraçado que dentro desse vagão tinha o mapa do próprio metrô, né, na parede, assim. E aí o mapa era o mesmo mapa do metrô da linha azul de São Paulo ali, né, do Tucuruvi, Jabaquara ali, mais ou menos. E aí eu achei engraçado, eu fiquei curioso. Eu falei, caramba, será que esse cara é do Brasil, né, tal, não sei o quê. Aí depois eu fui pesquisar e vi que era mesmo, né. Mas é engraçado que nessa fase que eu trabalhei na fábrica, tem assim, eu sofri um acidente, né, que foi até um acidente de trabalho, que eu quase perdi a minha mão direita, assim, né. Caramba! Que é a mão que eu uso pra desenhar, assim. E eu gosto de contar essa parte, assim, porque acho que foi a maior guinada da minha vida, assim, foi esse acidente. Acho que foi, assim, parece uma coisa ruim um acidente, mas na verdade acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, assim. Porque eu já gostava de desenhar, né? Eu trabalhava na fábrica até das 2 da tarde até as 11h30 da noite. Aí eu chegava em casa meia-noite, aí eu fazia uma garrafona de café e varava a madrugada desenhando, assim, né? Treinando, mas tudo na folha. Você dormia quando? Oi? Você dormia quando? Eu dormia mais ou menos das 6 da manhã até mais ou menos meio-dia, né? Que eu acordava meio-dia e saía pra trabalhar 1h da tarde. Né? Tá. Que eu trabalhava da tarde pra noite, assim, mais ou menos. Um horário bem tranquilo, né? Não, era bem, nesse quesito era bem sossegado mesmo, né? Não, eu tô sendo irônico, porra. Não, assim, pra quem não gosta de acordar cedo era uma boa, né? Né? Mas eu ia dormir realmente por volta das 6 da manhã, assim, né? E treinava a noite toda. Isso! Era bem... E assim, nossa, cara. Eu não era no computador, era tudo na folha mesmo. Então eu colocava um monte de folha na mesa, assim, e começava a desenhar. E aí eu tinha, de referência, eu tinha algumas revistas de desenho, né? Daquelas que tinha na banca, assim. Que eu tinha comprado. Sabe aquela Aprenda a Desenhar Mangá, essas coisas assim. Sim. Tipo essas. Assim, mas né, pra quem não tinha nada ajudava bastante. Aí com certeza. Eu fui aprendendo um pouco assim, né, treinando. Tinha o sonho de ser desenhista profissional um dia, né, mas ainda era aquela coisa assim, bem distante mesmo, né. E aí teve queria fazer faculdade e tudo mais, mas eu meio que assim, eu ganhava na época um salário de R$700 na fábrica, ó. Pra você ver, né? Uhum. Dinheiro pra caramba. E aí, eu meio que era a única fonte de renda da minha família naquela época, né? Porque só morava minha mãe, eu e os meus irmãos. E a minha mãe fazia alguns bicos e tal, mas não tinha nenhum emprego fixo e eu era o único que trabalhava mesmo. Então, praticamente todo o dinheiro da casa ia pra pagar as contas mesmo. Pagar as contas. Então, eu sempre postergava essa coisa de estudar, ou de fazer cursos, ou de ir pra faculdade e tudo mais. Aí, foi em 2008, mais ou menos, eu tava trabalhando lá e uma das máquinas, uma prensa pneumática, pegou meus dedos da mão direita, né, e estraçalhou, assim. Estraçalhou mesmo de virar carne moída, assim, na hora. Nossa, velho. Sério, foi horrível. Aí você imagina você que desenha, né, você perder sua mão direita, assim, foi muito... louco. Aí eu lembro que, o acidente foi, assim, foi muito feio. Aí eu senti que eu ia desmaiar, assim, né? Só que daí eu me esforcei muito pra não desmaiar, porque eu pensei, nossa, eles vão arrancar minha mão toda. Aí quando eu acordar, já vou estar sem mão. Aí aquele medo, assim, né? Aí eu fui pro hospital e tal, né? Fiz uma cirurgia lá de reconstrução da mão. Inclusive, a doutora que me operou foi a doutora Dulce Maria, ela é uma excelente médica, assim. E pra minha sorte, ela era especialista em cirurgia de mão, né? De reconstrução de mão. Nossa! Muita sorte. Mas você mesmo. teve que viajar pra outra cidade pra fazer isso? Fui pra uma outra cidade, né? Que era próxima da onde eu moro, que chama Ribeirão Pires. Caramba! E aí lá tem um hospital que é muito bom, que é o Hospital de Ribeirão Pires, e essa médica trabalhava lá. E ela tava até de folga no dia, só que ela voltou lá, né? Porque foi uma emergência, assim. E ela fez a cirurgia 3 horas, né? De duração pra reconstruir a mão. E aí depois que fez a cirurgia, eu fiquei um dia internado e eu ia ter que voltar pra casa, assim. E não podia mexer na mão. Então durante uma semana que eu só ia poder fazer o curativo voltando nela lá, né? De novo. Eu não sabia como é que tinha ficado minha mão, assim. Se tinha ficado boa, se não tinha e tal. Você não conseguia sentir? Eu não conseguia porque eles deram tanto anestésico que eu não sentia direito mesmo, assim. Até o braço mesmo, assim, eu não sentia direito. Desculpa, mas ela reconstruiu com todos os dedos ou sem os 2 que triturou? Não, com todos mesmo. Com todos. Hoje em dia tá normal praticamente a minha mão, né? Quase, assim, o meu dedo é todo torto, mas tá ali, né? Tá todo...
Aí eu voltei aliás, antes de eu voltar lá pra ver como é que tava, eu comecei a treinar desenho com a mão esquerda, porque eu falei, como é que eu vou desenhar? Eu vou ter que desenhar com a mão esquerda, porque perdi a outra, né, e tal. E realmente treinei muito com a mão esquerda, tanto é que hoje em dia, de vez em quando, ainda faço umas brincadeiras ainda, né, com os amigos lá. Aí eu desenho Naruto, Goku com a mão esquerda, assim. Aí... Mas eu realmente, na época, eu realmente acreditava que tinha perdido mesmo. Só que daí quando eu voltei lá, que ela tirou pra fazer o curativo, aí eu vi que realmente ainda tinha voltado quase ao normal. Eu falei, nossa, foi incrível o trabalho dela. Eles tiveram inclusive que fazer enxerto, né, no dedo, porque tinha perdido bastante pele, assim. Mas enfim, passando essa parte tensa aí, aí eu coloquei em mente que eu teria que realmente mudar de vida, né, sair daquilo ali, porque senão eu ia perder alguma outra mão, alguma outra coisa. E foi quando eu me inscrevi na faculdade, né? Foi nessa época assim que eu me inscrevi na faculdade e comecei a cursar mesmo um curso de design gráfico, né, na faculdade. Embora design gráfico, assim, pra quem estiver ouvindo e pensa começar, não tem muito a ver com desenho não, viu? Depois eu fui descobrir na hora lá. Cara, todo podcast é essa história. Todo podcast, desde o primeiro. Galera, vamos fazer uns cursos de ilustração aí, por favor. Não vamos dar só essa opção pra galera. Não, verdade, né? Ou de animação também. Vida. Agora, se eu não me engano, tem algumas faculdades de animação, né? Que tem alguns amigos meus que já fizeram já. Uhum. Mas é menos comum até, né? E aí eu lembro que eu comecei a faculdade aí, mas depois que eu sofri o acidente, eu ainda trabalhei 2 anos na fábrica ainda, né? Que foi o que me ajudou a custear o começo da faculdade mesmo. Mas isso que eu ia perguntar, porque imagino que ela fosse pública, então, a faculdade. Não, ela era particular, né? Eu tentei passar na pública, mas que nem eu te falei, sempre fui mau aluno, né? Caramba, cara, não consegui. Então como é que... Imagino que deve ter sido uma barra muito forte pra vocês, pra sua família toda também, sim. Né? Nessa época, meu irmão do meio, né, que eu sou o filho mais velho, mas aí meu irmão do meio, ele começou a trabalhar na fábrica, né, e aí ele ajudou nas contas em casa, aí eu pude separar um pouco do meu dinheiro pra pagar a faculdade, mas aí era assim, eu ganhava... Foi um bom alívio, que daí eu ganhava 700, 800 reais, e aí era 500 na faculdade e mais 200 de passagem, mais ou menos, por mês, e praticamente não sobrava nada, né? Era trabalhar pra pagar a faculdade mesmo. Aí eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu ainda trabalhava na fábrica, né, todo dia e tal, estudava normal, e aí teve um dia que marcou muito, assim, na fábrica, que acho que foi uma outra guinada, assim, legal pro meu trabalho. Foi um dia que eu tava trabalhando, mexendo em umas peças lá e tal, aí tinha uma caixa, assim, aí quando eu terminei de esvaziar a caixa, tinha um jornal no fundo da caixa, tipo, forrando a caixa, sabe? Aí, nesse jornal tinha várias matérias do jornal normal e tinha uma ilustração muito fantástica, assim, muito mesmo, assim, que era parecia uma pintura antiga, mas eu via que era digital e tal, aí eu peguei esse jornal, guardei no bolso, né, continuei trabalhando. Aí depois que eu fui pra casa, nessa época eu já tinha computador, já tinha internet já. Aí eu fui pesquisar quem era, demorei tipo 1 hora pra achar, porque não tinha o nome do cara mesmo no jornal, né, tinha só a agência que era, eu achei a agência, depois eu achei o cara. Aí quando eu achei o nome do cara, era o Thiago Reuser, que tinha feito aquela... Okay. Caramba. Aí quando eu vi aquela pintura, eu falei, meu Deus, velho, que é isso? Assim, eu falei, caramba, que trabalho fantástico. Aí eu consegui achar um blog que o Thiago Reuser tinha na época. E aí no blog tinha vários processos dele, tinha vídeos dele desenhando, aí tinha dele falando como você configurar a sua tablet Wacom, né, pra pintura digital e tal. Aí foi aí que eu descobri que existia tablet Wacom pra poder desenhar, né? Nossa, foi tipo... Aí me abriu uma mente, assim, fantástico, né? Aí você pensou, nossa, não é com o mouse? Foi quase isso mesmo, né? Aí eu falei, nossa, meu... Aí eu fui pesquisar na internet quanto que era, aí depois disso eu comprei uma pra mim. Até que é relativamente barato, né? Que é uns 200, 250 reais, aquele modelo mais simples. E me ajudou muito mesmo, assim, no começo da pintura digital. Tanto é que meus primeiros desenhos digitais eram bem na pegada, assim, do que o Reuser faz, né? E... Assim, hoje é muito incrível isso, né? Porque depois que eu fiz o jogo Perfect Potion, não sei se vocês chegaram a ver, assim, é um jogo pra celular. Sim, lindinho! Obrigado. E quando eu postei o vídeo do Perfect Potion, o Thiago Reuser mostrou pro chefe dele lá na Tecnoimage, né?
o Rodney, e aí o Rodney me ligou lá no meu trabalho, assim, falando assim, cara, achei muito legal, vocês não querem vir aqui? Aí eu fui lá, conversei com o Thiago Rosa e tudo mais, aí... que legal. Foi bem... Realizou o sonho. Bastante, né? Eu já tinha ido, na verdade, antes disso, né? Que isso foi mais recente agora, mas eu tinha ido no workshop do Roisel, né? Numa escola de arte e foi muito fantástico. Aí nesse dia que eu fui no workshop dele, acho que foi o primeiro workshop que ele deu, né, na carreira dele. E aí eu contei essa história da fábrica pra ele achou muito engraçado, assim, ele gostou pra caramba, assim, né? Ele falou, caramba, né? Não sei o quê. E aí depois eu reencontrei ele lá na própria Tecnoimage mesmo, né? E a gente conversou várias vezes, assim, tal, e o cara é fantástico, né? Além de ser uma pessoa humilde pra caramba também, mas o trabalho dele é muito bom, assim, de pintura, assim, mais. Com certeza. Aí nessa época da fábrica, assim, eu ainda treinava muito, né? Foi quando eu comecei a aprender pintura digital. E aí eu fui começar a trabalhar mesmo com desenho uns 2 anos depois que eu tava fazendo faculdade, né? Que daí eu consegui um estágio num estúdio que fazia... coisas para didático, né? Material didático, mas era com digital e era com desenhos e tudo mais. Então lá tinha até, a gente fazia algumas animações, alguns joguinhos e tal. Aí foi nessa época aí que, pra você ver a diferença, né? Porque eu tava comentando que no começo, assim, na minha cidade eu não tinha muito contato com desenho. E aí nessa época foi muito legal porque quando eu entrei nesse trabalho tinham vários outros desenhistas lá, né? E aí pra mim foi um universo, assim, fantástico, porque até então eu só desenhava mangá, só conhecia mangá e tal. E ainda gosto de mangá até hoje, mas aí quando eu entrei lá tinha, que nem teve um carinha que me apresentou, o Will Eisner, teve... inclusive o Kim Jung-gi mesmo eu fiquei conhecendo lá, foi um carinha que me mostrou um vídeo dele. Nossa, já veio Kim Jung-gi, Will Eisner, só na cara. Fala, você acha que você sabe Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Nossa, vem cá, deixa eu te mostrar como que é a vida. Mestres, cara. E aí abriu meu leque mesmo, né? Me mostraram muito desenho europeu, né? Principalmente francês. Aí conheci o trabalho da Gobelin, né? Vocês devem conhecer também. Oh, yeah! Que faz aquelas animações fantásticas, assim. Sim. E eles são muito bons, né? Eu adoro desenho francês. Tem um quadrinho... chama Last Man, não sei se vocês conhecem. Last Man? Não. Depois eu vou mandar um link pra vocês. É um quadrinho de um desenhista francês que chama Bastien Vives. Quer dizer, eu não sei a pronúncia em francês, né? Mas é tipo isso. E puxa, cara, eu acho que eu sei qual que é. Sabe? E ele tem umas perspectivas, assim, um movimento no quadrinho fantástico mesmo, assim, né? Muito sensacional. Aí eu tive outra cabeça, né, do que era desenho, assim. Eu comecei a experimentar coisas novas, né? Técnicas novas. Que dá pra explorar, né? Sim, sim. É legal também, né? Porque apesar das nossas referências iniciais serem mangá, porque a minha também era, né? Dragon Ball. Eu comecei a desenhar também, tipo, copiando, assim, o Goku, sabe? Eu também. Até hoje. Criança e tal. E, pô, eu sinto que a referência de muita gente hoje em dia também é mangá, anime, né? Sim, sim. Só que é interessante você trazer essa abordagem, assim, de você ter aberto o seu leque, né, pra novas possibilidades, né? Porque aí você mistura duas referências que pode gerar algo novo, né? Sim. Que é uma coisa muito interessante, você pega, né? De trazer pro seu trabalho. Vários caras que nem o Zedig, sabe? O Alexandre Zedig. Sim. Você vê nítidas influências... Ele é francês, se eu não me engano? Você vê nítidas influências do desenho mangá no trabalho dele, né? Bastante, inclusive. Exato. E vários outros caras, assim, que você vê, e vice-versa também, né? Mas aí, que nem eles me apresentaram naquela época também o Frazetta, que é outro cara sensacional, Moebius. Oh, que legal. Moebius, ó, eu ia falar quando você foi quadrinho francês. Então, assim, Nossa, demais, cara. E é uma coisa que... Por isso que preconceito é uma porcaria, né? Porque às vezes você não gosta de uma coisa porque você não conhece mesmo, mas a partir do momento que você conhece... Ou se fechar mesmo, né? Num nicho só, é meio prejudicial. Falar assim, eu gosto de mangá e ponto, né? Assim, não vou ver outra coisa. No meu caso era mais por realmente... Você pega a história do Guinho, do Hugo Richard, por exemplo... Ele começou com mangá, acho que a principal referência dele era mangá, né? E a gente nem falou disso com ele, né? No podcast, verdade. Perdeu a oportunidade. Verdade. No início ele era total mangá, assim, ele era a principal influência dele, durante muito tempo foi, e aos poucos ele foi amadurecendo e foi migrando, ele foi explorando outras coisas, mas é legal ter esse start, né? Não, com certeza, né? O Hugo é outro desenhista fantástico, né? Mas você vê que no começo, eu lembro de um desenho que ele fez, se eu não me engano, era Mononoke Hime, né?
Não tenho certeza, mas eu acho que é. Sim. Que é fantástico também, né? Que é uma pintura mais realista, só que puxando aquelas referências iniciais dele. De algum possível gosto pelo mangá já, né? Com certeza. Mas o mangá o Akira, né? Vários outros títulos, assim, que são fantásticos, né? Influenciam até hoje muita gente. E o próprio Dragon Ball, que pra mim, como eu já falei, é a obra master da literatura mundial. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você gosta de Dragon Ball? Ah, vixe Maria. Acho que não ficou claro ainda. Acho que não, né? Quem não me conhece não sabe que eu... Deixa eu pesquisar aqui como é que é. Bola do Dragão o nome. Eu sempre... Que até meu trabalho ficou bastante conhecido por causa daquela ilustração do Goku, né? Que eu fiz. Sim. Sim. Até na Comic Con era engraçado, que chegava um pessoal lá, não me conhecia, não sabia meu nome, não sabia nem quem eu era, mas via o desenho do Goku e já tinha visto em algum lugar já, né? E falava assim, nossa, foi você que fez. Aí eu falei, foi. Ai, que legal. Isso me fez lembrar de uma coisa muito ridícula, cara. A abertura do Dragon Ball em português de Portugal. Meu Deus do céu, né, velho? Vamos coletar as bolas do dragão. E a dublagem toda do Dragon Ball do dragão. Em Portugal é incrível, né? Fica muito engraçado. Tudo em Portugal fica incrível, cara. E é bem... assim, me influenciou muito, me influencia até hoje, né? É uma obra... Assim, o mangá original eu acho uma obra muito completa, assim, né? Eu acho muito legal mesmo. Tem gente que não gosta, né? Mas é o que eu falo, assim, o que define o que é arte é quem consome, não quem produz, né? Mas quem gosta? Boa. Quem? Fala aí. Me dá nome. Eu vou caçar. É que eu respeito pra caramba. Se a pessoa fala assim, não gosto, porque eu falo disso do que define que é arte, muito por isso mesmo, assim. Eu nunca tive a ousadia de chamar meu trabalho de arte, assim, porque eu acho que quando eu produzo, eu tô produzindo um trabalho, assim, pra mim é um trabalho mesmo, eu tô fazendo alguma coisa. Quem vai consumir, quem vai olhar meu trabalho é que vai decidir se aquilo pra ele é arte ou não, porque é muito relativo também, né? Normalmente o que é arte algo vai ser artístico pra você dentro das suas referências de vida, ou de coisas que por algum motivo você vai ver aquele desenho, vai te lembrar de algum momento, ou vai te passar alguma ideia. Então é muito pessoal, assim, é como se fosse uma ponte, né? Você produz primeiro arco da ponte, e quem vai consumir a arte vai construir o outro arco da ponte, assim. Então, assim, eu acho que o próprio autor chamar o trabalho de arte, não tô dizendo que é errado, é só uma concepção minha mesmo, né? Que eu acho que quem vai definir mesmo, porque ao mesmo tempo que Dragon Ball é arte pra mim, não vai ser pra outra pessoa, né? E vice-versa também, de várias outras coisas, né? Aí é mais... Certo, mas seguindo essa lógica, então, de que, por exemplo, você não chama o seu trabalho de arte, logo você não pode se considerar um artista, então. Ah, verdade, mas eu nunca me considerei mesmo, não. Eu sempre me considerei Você se considera o quê? Um ilustrador, assim, um ilustrador mesmo, assim. E às vezes... E o ilustrador não é um artista? Eu acho que pode ser, sabe? Eu concordo e discordo, assim, um pouquinho, porque eu acho que a gente eleva a um patamar muito alto, assim, quase inumano, a palavra artista, sabe? O cara artista. E eu acho que não é tanto por aí, assim, sabe? A gente não precisa necessariamente endeusar, porque são humanos da mesma forma, sabe? Entende o que eu quero dizer? Porque a gente sempre eleva as pessoas a um patamar muito absurdo, quase, é um deus. Mas, mano, são humanos, sabe? Eles têm as suas necessidades também, eles choram, certeza, eles sorriem, né? Eles fazem a mesma coisa mais que todo mundo. Então, isso que eu ia falar, porque então, né, o que às vezes deixa mais artístico é isso. Não tem por que você se distanciar tanto, assim, de ser um artista ou de estar junto de outros artistas, sabe? Se considerar um artista, porque, cara, somos todos humanos, sabe? Qual que é o seu medo? Mas eu entendo a sua... eu concordo plenamente. É que eu coloco nesse ponto de vista, mas porque, assim, eu entendo que a arte vai ser arte para pessoas diferentes, né? Então, assim, às vezes tem gente que escuta Beethoven, por exemplo, e acha que é arte. Eu acho, por exemplo. E tem gente que vai achar que o Chimbinha lá é mais artístico, sabe? De repente, assim. Mas, e até então, é muito questão, um pouco, né? De gosto, assim, também. Lógico que tem toda a técnica... impressa nisso, mas às vezes, porque eu falo assim, que às vezes mesmo um produto assim, seja de desenho ou de qualquer outra coisa, com muita qualidade técnica, muita mesmo assim, às vezes não é tão artístico, né? Vocês mesmos já devem ter se deparado com alguma coisa assim, que você olhou e falou, nossa, tá muito bem executado, só que pra mim não é exatamente o que me chama a atenção, sabe? O que eu penso seria mais ou menos assim, ok, então. Uma arte que eu não gosto. Não, deixa de ser artístico. Whatever, deixa de porque ser também, sim. Porque... Exato, porque eu gostar ou não de alguma coisa, whatever. Não muda nada pra ninguém, então... Ao Zé não. Com certeza mesmo. É que eu falo mais, assim, do meu ponto de vista
pessoal mesmo, assim, eu nunca, quando eu termino um trabalho, eu nunca olhei pra ele e falei, nossa, né, tá artístico. Mas acontece com extremo... Tá artístico. O que isso quer dizer, né? Não, então, por isso não quer dizer nada. Que eu falo, isso está artístico. Né, que tipo, é muito relativo mesmo, assim. Acho que ninguém vai conseguir definir exatamente o que seria arte, como você consegue definir o que é qualquer outra coisa, né? O que é doce, o que é salgado, mas a arte é meio abstrata mesmo. Subjetiva, né? Subjetiva. Mas por isso, assim, né? Eu também, pra falar a verdade, eu não paro muito pra pensar nisso, não, assim, mas... Eu tenho mais coisa, eu tenho louça na pia. Isso que eu ia falar. Eu não sei, mas pareceu que você tá um pouquinho, assim... Não encanado, assim, mas sabe? Quando... Não. Até porque Você tem medo de ser chamado artista? Você tem medo de que as pessoas te chamem de artista? Você tem medo do rótulo de artista? De soar pretencioso, talvez? Sim, de soar pretencioso bastante. Mas assim... The Art of Rodrigo Pascoal, assim. Até meu... Não vai acontecer. Isso foi um direto, Quando eu fiz mesmo o meu livro, né, que eu vendi na Comic Con, eu não consegui colocar o nome de Artbook Rodrigo Pascoal, eu coloquei Sketchbook Rodrigo Pascoal. Colocou book. Mas tinha ilustração? Tinha ilustração, né, mas Rodrigo! Faça meu favor! Rodrigo! Vamos conversar. Não, mas assim, eu sou o artbook dele chama Decide for Yourself Book. Tipo isso. Mas eu sou um cara, assim, mega desencanado com quase qualquer coisa, meu. É muito difícil, assim, você me ver preocupado com qualquer coisa, assim. Eu sempre tô dando risada e o pessoal acha que, sei lá, né, de repente usei algum tóxico, alguma coisa, mas não, é que eu realmente levo a vida... Você encontra o Rodrigo no meio da rua dando risada sozinho, assim, né? Você tá bem? Encontra mesmo. Você tá artístico hoje. De fone de ouvido tentando dar vaia cearense no meio do ônibus. Mano, um dia eu vou conseguir fazer a vaia cearense perfeita, né? Eu treinar muito. Eu também, tô sonhando com o dia que esse dia vai chegar, cara. Certo. E se alguém te chama de artista, como você se sente quando alguém te chama de artista? Então, é como eu falei, né? Se pra aquela pessoa ele considera meu trabalho arte, eu aceito aquilo mesmo, assim, né? Eu falo, não, na verdade eu fico muito feliz, né? Falo, poxa, brigadão, assim, né? Mas, assim como vai ter gente que vai olhar também e vai falar, pô, pra mim não diz nada. E é comum isso também, né? Agora uma coisa Mas precisa dizer alguma coisa pra ser arte? Não necessariamente, né? Mas, por exemplo, você mesmo, o Henrique, você sempre comenta, né, do desenho contar alguma coisa, assim, né? Eu sempre vejo, assim, quando você fala, assim, e eu concordo bastante com isso, assim, né? Pelo menos, não que seja obrigatório, mas se você conseguir contar alguma coisa com aquele trabalho, além de ser um trabalho bem executado, eu acho que acrescenta. Não tô dizendo que vai deixar de ser arte ou não, né? Sem dúvida. Né? Mas se a gente pega, por exemplo, um Pollock ou um Rothko, que são artistas abstratos, né? Contemporâneos. Eu acho que eu já comentei aqui. Eu acho que arte, assim, a minha concepção de arte, né, é algo que causa alguma emoção. Sim. Simples assim. Eu também alguma emoção. Penso mais ou menos assim. Se você fica triste, fica feliz... Pode ser também, ué. Por que não? Se você considera sono uma emoção, manda bala, sabe? Não é bem uma emoção, mas... então. Mas entende? Uma sensação. Se causa alguma sensação na outra pessoa, pra mim eu já considero, já incluo um pouco na categoria de arte. Mas é que nem eu disse, né? Meio que whatever é a minha opinião sobre isso, porque, né? Porque é o Zenão falando, é o Zenão de sítio ali falando. Mas meio que é, né? Mas meio que é. Meio que é, né? Tipo, sério, quem vai se importar com a minha opinião sobre arte? Mas, tipo, o Pollock, por exemplo, se a pessoa se sente modificada de alguma forma emocionalmente, ou se sente se tem alguma sensação com aquilo, né, que modifica o que ela tá sentindo ou não, pô, por que não, né? Com certeza. E é sempre por isso mesmo, assim, que nem, eu sempre considerei vários desenhos que eu acompanhava, desenhos animados, assim, né? E influenciaram muito na minha vida, em momentos muito difíceis, assim. Inclusive, nesse do acidente mesmo, quando eu sofri lá, eu sempre lembrava do Rock Lee, não sei se vocês assistiram Naruto. Sim, sim. Não, tudo bem, né? Mas tem muita gente que não gosta hoje em dia do Naruto, que nem gosta de Dragon Ball, né? Mas... E aí eu lembro que esse personagem Rock Lee, ele é muito... Eu gostava muito dele, eu me identificava muito com ele, porque ele tinha aquela frase dele que era: mesmo um fracassado pode derrotar um gênio com esforço e trabalho duro.
E eu achava fantástico aquilo, porque em muitos momentos da minha vida eu me vi como um fracassado, assim, né? Em situações de vida bem difíceis e tal. E pra mim, sempre passava aquela coisa de eu realmente me esforçar e tudo mais. E quando eu sofri o acidente, tem uma fase do desenho do Naruto que o Gaara, o personagem da areia lá, ele destrói o braço direito e a perna direita do Rock Lee, que era o que ele usava pra lutar, né? Que ele só usava arte marcial. E aí me identificou muito aquilo, né, e me deu muita força mesmo, assim, pra me esforçar, inclusive pra treinar com a mão esquerda, né, pra desenhar com a mão esquerda, assim, porque te inspirou muito. E aí, assim, pra alguns é só um desenho animado, mas, mas pra outras pessoas consegue transformar, né, e que nem num filme que eu gosto muito, mas todo mundo detesta, que é o filme do Speed Racer, aí vocês podem me julgar aí também. Puta, eu nunca assisti, cara. Eu nunca assisti também. Então, ninguém gosta porque tem uma estética muito pra frentex, assim, né? Ah, das irmãs Wachowski, sim, né, sim. pô. O negócio é... Mas a parte da estética eu realmente acho que eles foram muito, sabe, quiseram fazer uma coisa muito... parece Hot Wheels, assim, sei lá. Mas o roteiro é muito legal. E tem uma parte que é muito interessante, que tem uma parte que o Speed, ele tá meio se questionando, né? Porque ele começa a ver que tem toda aquela falcatrua nas corridas, os caras roubando e comprando resultados de corridas e tal. E aí ele fala assim, por que eu vou correr se as corridas nunca mudam e nunca vou mudar, né? E aí o Corredor X, que é o irmão dele, na verdade, ele fala pra ele assim, não importa se elas mudam ou se elas nunca vão mudar. O que importa é se a gente deixa elas nos mudarem, né? De alguma forma. E acho muito interessante isso, porque é a mesma coisa com esses desenhos, ou com qualquer frase de efeito, ou com qualquer ensinamento que você tenha na vida, ele vai ser cru se você não deixar ele te mudar, né? Pode ser, tipo, sei lá, uma frase do Shakespeare ou uma frase do Rock Lee no Naruto, se você não deixa ela te transformar pra melhor, né? Ou pra pior também. De qualquer forma não faz efeito, né? Então é mais do que a gente interpreta daquilo do que o que aquilo era de fato, né? Que às vezes nenhum autor pensou em dar aquele sentido, mas se você de alguma forma contribui na sua vida, né? Acaba ajudando bastante também. E eu acho que tudo na vida ensina, né, cara? Tudo na vida ensina de alguma maneira. Com certeza. Os ensinamentos, eles vêm dos lugares mais improváveis. Eles não vêm de um curso que você faz sempre, né? Nem sempre vai vir de um curso que você faz ou de um livro que você lê, mas às vezes você quase perde 2 dedos numa máquina e isso te ensina várias coisas, né? Sim, com certeza, né? Até é engraçado que eu fiz o curso do Hiro, né? O Hiro é um cara fantástico, assim. E aí, na mesma época que eu fiz um desenho para uma lata da Triunfo, né, de Natal. Sabe aquelas latinhas que meu panetone e tal? Sei, que legal. Delícia. Aí foi bem legal. E na época eu era bem cabação, assim, de trabalho, né, então eu fiz um valor lá que eu achava que era muito, mas na verdade depois... E aí eu conversando com o Hiro, na mesma época o Hiro fez uma pra mesma marca também, ele fez também uma lata, né, só que era uma linha diferente lá. E aí ele... conversando abertamente com ele, né, que o Hiro, assim, além de um excelente professor, ele te ensina muitas coisas da vida de profissional mesmo, né, além de ensinar sobre desenho. E aí ele conversando abertamente comigo, ele falou o valor que ele tinha cobrado, né? Aliás, ele perguntou pra mim, eu falei pra ele, aí ele falou o valor que ele tinha cobrado também na lata, aí que era tipo, sei lá, 5 vezes mais do que eu tinha cobrado. É lógico que ele é o Hiro, né, poderia fazer isso, com certeza, mas aí eu falei assim, falei pra ele, né, ô Hiro, então você acha que eu cobrei pouco? Aí ele falou assim, eu acho que você aprendeu bastante. Boa! Sábio, né, cara? Meu, tipo, você sabe, que mestre ele é Yoda realmente falando. um sábio, né? E eu dei tanta risada, eu falei, meu... É ótimo, perfeito, né? Ele deve ter falado isso e dá uma risada ainda, aquela dá aquela risadinha bem dele. típico assim, dele, né? Tipo... Não, o Hiro é fantástico, cara. Precisa chamar ele pro podcast, por sinal. Precisa, velho. Precisa muito, que o cara qualquer conversa com ele é uma aula mesmo, assim. Muito bom mesmo. Sem dúvida, cara. Eu tive a oportunidade de ter algumas. É impressionante, assim. Isso que você falou faz muito sentido. Eu lembro de uma história de um cara que ele trabalhava numa empresa X. E ele fez uma ação errada lá na empresa que deu um prejuízo de cerca de $1 milhão. Eu não sei se a história é verdadeira ou falsa, tá? Aí ele falou, bom, eu tô demitido, acabou, vou ser quicado, tchau, né? Acabou, beleza. Aí ele chegou pra falar com o chefe dele, beleza, vamos continuar tal aí, né? Beleza. Não demitiu ele, você não vai me demitir? Aí o chefe olhou pra ele, cara, eu acabei de investir $1 milhão pra você aprender uma lição, você acha que eu vou te demitir? Nossa, velho, fantástico, hein? Tudo é uma questão de é bem nessa pegada, velho.
Assim, é legal a gente falar esse lance de cobrar, porque se você acha que você cobra errado, não tem problema. Porque você aprendeu alguma coisa ali. Você vai fazer o quê também, né? Vai mandar um e-mail lá de... Ou então, na verdade, é 5 vezes mais. Esqueci de um 0. Esqueci de um 0. A vírgula eu coloquei errada, eu espirrei na hora. É bem isso. Mas se você, que nem vocês que estão lidando com a Iconic e tal, com certeza vocês recebem muitas perguntas, né? Eu vi lá no Café Iconic, assim, tem várias perguntas nesse sentido, assim, né? De quanto cobrar, de como agir e tal. Acredito que seja é uma dúvida comum. Eu acho que em qualquer momento da carreira você tem essa dúvida, né? Aparece um cliente grande, você não faz ideia de quanto costuma cobrar sobre isso, né? Aí, por exemplo, a dica do Júlio César também acho bem válida, assim, de você procurar um amigo que tem mais experiência pra, de repente, te dar um toque e tal. Inclusive, o Rainer é um cara que faz escola também, né? Sim. Que ele comentou do Rainer, assim. O Rainer, eu gosto muito dele porque ele sempre dá umas críticas muito assertivas, assim. E eu acho legal que ele é muito bocadura, assim. Então, toda vez que eu conversava com ele, ele via meu desenho e falava, faz tal coisa aí, não sei o quê. Ele é muito foda, velho. Ele que nem a mesma impressão que o Júlio César teve, eu tinha também. Que eu falava, caramba, esse cara é tão novo e já manja tanto, né, de desenho, assim, de várias coisas, assim. E que nem o Henrique comentou, né, nesse mesmo podcast do Júlio César, que a idade realmente não quer dizer nada, né, assim, sobre a experiência do cara, mas é uma coisa que sempre impressiona de qualquer forma, né, quando você vê assim, mas faz diferença mesmo. E acho que hoje em dia com a internet você tem vários meios, né, pra buscar essa vivência, essa experiência, assim, de outros profissionais e tudo mais. É claro que também, eu não sei se vocês lembram de uma época que teve uma polêmica sobre tabela de valores, né, de ilustrador e tal. Sim, que a galera tava passando uma tabela, o Otávio, ele tava até bem... gravando bastante vídeo nessa época sobre isso. E você acompanhou? Não, acho que não. Eu não vi muita coisa assim a respeito. Mas eu lembro que assim, é meio complicado porque eu não gosto muito de tabela também, né? Eu acho uma coisa meio que é ruim, que limita o mercado naquele nível e tal. Porque tem profissionais que vão estar cobrando aquilo, tem profissionais que vão estão cobrando menos que aquilo, e tem uns que vão estar cobrando muito mais também. E em todos esses casos vai ser justo, né? Porque depende muito do trabalho do cara. Exatamente, depende do trabalho, da experiência, né? Depende de vários fatores. Da experiência, do nome do cara, né? Que às vezes o nome do cara por si só já vende uma marca. Já vai né? vender, exatamente. Então é complicado colocar uma tabela. Agora, essa coisa de você conversar com outros profissionais que são seus amigos pra te passar mais ou menos uma média do que seria o justo, então eu já acho que é bem melhor, né? Já ajuda, já contribui bastante também. Mas é sempre uma luta, né? Eu agora tô entrando nesse mercado de jogos aí, a gente também não tem noção, o mercado aqui no Brasil também é relativamente pequeno, né? Então também pra gente também é difícil. Indie, né? Aqui no Brasil, não é? É uma visão muito superficial da minha parte. Não, você tem razão, inclusive, mas tem algumas empresas que nem a Aquiles, né? Não sei se vocês conhecem a Aquiles, que é lá do Sul, e tem algumas outras assim que são grandes, né? Ao ponto de você não poder chamar de indie, mas grande parte, acho que uns 80% do mercado nacional é indie. Que inclusive é o caso do meu estúdio lá, que é 3 pessoas faz a própria distribuição, né? Sim, legal. Também. Hoje em dia você tem alguns auxílios, né? Que nem a Steam, que faz essa parte da Steam Greenlight, né? Isso. Inclusive, o jogo que eu tô produzindo agora, o Uprise, ele acabou de passar na Greenlight, assim, pra gente foi uma notícia boa. Nossa, que maravilha! Parabéns! Obrigado, né? Obrigado. Parabéns. Acabou de passar mesmo, assim. Que legal! E ainda tem toda a jornada de terminar o jogo, né? Mas pelo menos assim, a hora que estiver pronto, vai já sabem que vai ser lançado, né? Não, tem garantia de distribuição virtual, pelo menos, ali tá rolando, né? Legal, ótimo. Tá garantido, né? Perfeito. E se não tivesse essa porta da Steam, seria muito difícil, né? A própria pessoa distribuir e vender e tudo mais, né? E pra quem faz mobile, né? Que tem muito, na verdade, hoje em dia, aí tem as lojas tipo Apple Store, tem a App Store também. É que o mercado mobile, assim, hoje em dia eu acho bastante difícil, sabe? Na parte de jogos, assim, eu acho bem complicadinho, assim, mas mesmo assim tem mercado, né? Tem bastante coisa. Oh, yeah. Nossa, cara, tem muita vamos coisa. falar um pouquinho sobre essa área de jogos, que eu me interesso bastante? Vamos. Eu queria saber o que te motivou a
produzir? Esse estúdio que você montou junto com amigos ou você foi chamado? Como é que funciona? Não, então, montei junto com amigos, né? Começou legal. assim. Então foi interesse seu mesmo. É uma outra área aí, fora do seu interesse pra caramba. Eu sempre gostei de videogame, né? Sempre consumi bastante videogame, assim. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, comecei a comprar quase todos os consoles também, né? Acho que a única coisa... Eu sou um cara, assim, bem sossegado de luxo, sabe? Não gosto de... Minhas roupas são, tipo, uns trapos e tal, mas, assim, videogame é uma coisa que eu não... Tipo um artista. Aí, ó, típico, né? Você não tá ajudando muito. Você é um artista, Rodrigo. Né? Agora, tipo, assim, de videogame é uma coisa que eu nunca me privei, sabe? Que é uma coisa que era tipo um trauma de infância, hoje em dia eu tento compensar. Tá compensando. E eu sempre gostei muito. Chupa a sociedade! Né? Tipo, quase isso, né? Até o Nintendo Switch eu já comprei, já. Tô jogando lá o Zelda novo, né, tal. Ah, que legal. Que é bem legal, inclusive. Mas aí, assim, eu comecei a trabalhar na área de desenho profissionalmente, mas nessa parte de didático, que nem eu falei pra vocês, né? Com editora e tal, né? Isso. Até hoje eu faço vários trabalhos, assim, com algumas editoras, né? Faço bastante, assim. Só que aí, assim, é uma área legal, é uma área bem rentável, inclusive, mas eu queria sair um pouco disso e também tava com muita vontade de produzir coisas autorais mesmo, né? E acho que todo mundo acaba tendo essa vontade, né? Mais cedo ou mais tarde na carreira, assim. E aí tem mais 2 amigos meus que são amigos de infância que, por ventura, assim, do destino, eles também foram trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava didática, né? E lá a gente produzia jogos e animações didáticos também. Tudo nessa pegada, né, didática. E aí a gente tava meio de saco cheio de só fazer aquela coisa, porque o didático ele é muito complicado num sentido, assim, porque você sempre tem que seguir aquele padrão didático e eles não permitem muito, principalmente os roteiristas de material didático, que eles têm toda a responsabilidade deles de passar o conteúdo didático da melhor forma possível, né? Então, assim, não é que eu tô culpando eles, porque eu sei que é o trabalho deles fazer isso, mas acaba que pra você que quer fazer um jogo de videogame, é bem diferente, sabe? Eu falo isso mais como um alerta, assim, né? Pro pessoal que de repente pensa em fazer jogo. É bem diferente você fazer jogo didático e fazer jogo de videogame mesmo. Então, a gente resolveu sair para abrir uma empresa, né? A gente se planejou. Então, a gente passou mais ou menos 1 ano, cada um juntando dinheiro, assim, para poder manter a empresa, né? Durante um tempo, assim. Olha aí. Eu trabalhei, fiz vários freelas também, né? Além do meu trabalho normal, juntei um bom dinheiro e meus amigos também. E aí quando chegou mais ou menos, faz 1 ano e pouco mais ou menos, a gente falou assim, então vamos pedir todo mundo as contas. Aí a gente, né, faliu a empresa lá que pediu as contas, todo mundo junto. Nossa! Eu tô brincando, não foi por isso não. A gente... Eles faliram sozinhos. Realmente saiu... A gente não ajudou. Não, na verdade eu não... A gente resolveu sair mesmo, né, nós 3, e pedimos as contas e tudo mais, e saímos, e esses meus 2 amigos também são da mesma cidade que eu. Inclusive a gente tenta fazer jogos já desde o ano 2000, mais ou menos, né. A gente tem um histórico já com jogos, assim, legal, desde muito tempo já. E a gente tentou fazer jogos, né, no Game Maker já, né, antigamente e tudo mais. Inclusive no começo, quando a gente começou a fazer jogo, a gente tava no ensino médio ainda, né. A gente tava no colegial. Caramba. E a gente estava na mesma sala e tal. Um desses meus amigos é meu amigo desde a 5ª série, pra vocês não terem noção. A gente estuda junto desde a 5ª série também. É bem legal mesmo. E aí, quando a gente estava no colegial, foi quando começaram a implementar, a gente estudava na escola pública, né? Começaram a implementar a sala de informática nas escolas, né? Foi bem o comecinho mesmo da internet da informática. Naquela época a gente nem tinha computador em casa, nem nada. Isso foi por volta de 1999, 2000, assim. Faz tempo pra caramba, quase 20 anos já, né? E a gente não pensa, né, mano? 2000 já faz tempo pra caramba já. Só 17 anos. Só, né? E aí a gente... eu não, né? Sempre fui burrão e tal, mas eles eram mó nerd, né? Não fala assim, pô. Cara, e aí os professores, quando
Oi? Não, eu falo assim na zoeira, bravo quando mas você fala burrão, mas, cara, você simplesmente não decorava tanto a matéria quanto outras pessoas. Você tava interessado em outras coisas. Você é muito mais inteligente em outros aspectos. Pode ter certeza disso. A escola não é... né? Exatamente. A escola de hoje em dia só calcula quanto mais você decora do que o outro. Só isso, cara. Você não é mais burro que ninguém. De verdade. Boa, vou levar essa agora, hein? Vou falar isso, né? E aí, tipo... Quando chegou a sala de informática na escola, os próprios professores não sabiam mexer mesmo com o computador, porque realmente era muito novidade naquela época, né? E aí, como tinha esse meu amigo, o Elton, né, que ele manjava muito de computador desde criança, assim, ele era bem, sabe, tipo o próximo Bill Gates, assim, mais ou menos. Aí os professores pediam auxílio pra ele, pra poder mexer nos computadores, inclusive arrumar os computadores e tudo mais. E, então, por causa dele, a gente começou a ter acesso à sala de informática. Eu e meu outro amigo Valnei, que também é meu sócio lá na Orbit Studio. E aí, naquela época, lá, a gente começou a usar os computadores da escola pra fazer alguns jogos nossos, assim, né? Com autorização da escola e tudo mais. Olha aí, inclusive, a gente fez o primeiro jogo educativo do Brasil, acho que foi a gente que fez, né? Porque em 2000... quem é o burrão agora? Quem é o burrão? Né? Eu falo assim brincando, mas pelas datas talvez até tenha sido mesmo, porque a gente fez um jogo pra escola mesmo, né? E que a condição deles pra gente poder usar os computadores pra fazer jogo era fazer um jogo educativo. Então a gente fez um jogo que era tipo um show do milhão, só que com perguntas das matérias. E aí os próprios professores dublaram as vozes deles, né? Então a gente desenhou os professores da escola e tudo mais. Caramba, que legal. Pô, deve ter sido super divertido. Olha só. Não, foi bem divertido. A gente estudava de manhã, aí eu voltava pra casa, almoçava, depois voltava pra escola à tarde e usava a sala de informática à tarde pra produzir esses jogos, assim. E aí era engraçado que na época não tinha tablet de bambu, né? Acho que nem existia nessa época, na verdade. E aí eu desenhava no mouse e no CorelDRAW mesmo, assim, os personagens. Era muito doido. Eu desenhava, tipo, à mão, né? Escaneava, que tinha um scanner na sala lá, e aí eu desenhava no Corel os personagens. Vetorizava. Inclusive, era bem doido. Teve uma época que a gente, lá mesmo, né? Que a gente começou a tentar fazer um jogo de plataforma, sei lá, tipo Mario Bros, assim. Uhum. E a gente não sabia animar. E aí, pra resolver esse problema da animação, a escola também tinha uma das primeiros modelos de câmera digital da época, assim, né? Que hoje em dia tem todo celular, mas na época era muito... Nem celular não tinha, né? E aí, a gente fazia um esquema muito engraçado, que eu filmava, eu mesmo correndo, fazendo movimento. Aí, depois, a gente dava uns prints na filmagem, tipo, vários quadros da filmagem, assim, da sequência, né, do movimento. Aí imprimia isso numa folha, aí eu vinha com uma folha de celofane, né? Celofane não. Papel manteiga. Papel vegetal por cima. Uhum. Papel manteiga. Desenhava, por cima da minha pose, eu desenhava o personagem do jogo, naquela pose. E aí a gente escaneava e depois no CorelDRAW vetorizava tudo. Cara, força de vontade, meu amigo. Tá tudo explicado era grande, porque você não ia bem nas matérias. Não tinha sobrava tempo. Não sobrava tempo, cara. Você fazia uma optativa que tomava todos os tempos. O dia possível. Inteiro. Sabe o que é engraçado também? Porque naquela época não existia PNG, cara. Sabe o arquivo PNG com transparência? Uhum. Não existia. E aí pro personagem ter transparência no jogo, né? Porque ele vinha num quadrado do tile, verde, né, do rosa. personagem. Você tinha que pintar de verde, tinha que ser pixel a pixel no Paint. E pintava tudo. Meu, era absurdo, assim, a dificuldade, né? E aí a gente chegou, além desse jogo educativo pra escola, a gente chegou a fazer mais 4 jogos, assim, na época, né? Pequenininhos, assim. E ficou por isso mesmo. Depois a gente acabou a escola e cada um teve que ir trabalhar, né? Foi quando eu entrei na fábrica e tudo mais. Aí passaram vários anos, a gente perdeu o contato durante um bom tempo, assim. Aí depois a gente voltou a ter contato nesse emprego. Que eu tinha sido chamado para um estúdio que estava começando a fazer essa parte educativa. Eu fui, né, no começo da empresa, eu fui o segundo funcionário da empresa lá. Essa de educação que estava abrindo, né. E aí a empresa cresceu bastante, depois chegou a ter 50 funcionários e tal. E aí, como eu era desde o começo, né, o dono da empresa tinha bastante confiança em mim e tal, e estava precisando de uns programadores, aí eu indiquei esses meus 2 amigos, né, ele contratou os 2. E foi aí que a gente pôde amadurecer mais essa ideia de fazer jogos novamente, né, juntos e tal. Inclusive lá também trabalhava meu amigo de 3D, que ele faz 3D, né, que é o Juliano Souza. E ele que fez o 3D da bruxinha do Perfect Potion lá, não sei se vocês conhecem. E, obrigado. E obrigado em nome dele, né, porque foi ele que fez.
E engraçado que depois que a gente fez aquele vídeo do Perfect Potion, como eu contei pra vocês, a gente foi chamado lá na Tecnoimage, e esse meu amigo ele foi contratado pela Tecnoimage lá pra trabalhar, e hoje em dia ele trabalha na Tecnoimage lá fazendo 3D. É bem doido. É engraçada a história desse meu amigo do 3D, porque ele era ajudante de pedreiro, velho, pra você ter uma noção. Caramba! O cara era ajudante de pedreiro, aí ele trabalhava o ano todo juntando dinheiro, aí ele... Nas férias dele, ele pagava um curso nessas escolas de 3D que tem aqui, né, em São Paulo, que tem algumas muito boas, né. Aí e os cursos são muito caros, né, na época era tipo 5 mil reais um curso de 3D e tal. 5 mil reais naquela época era dinheiro, né, hoje em dia não é tanto, mas naquela época era dinheiro. Aí ele fazia esses cursos e continuava trabalhando de pedreiro, de várias coisas assim. E aí ele teve uma época lá que ele queria casar. Aí era muito engraçado, nessa época eu fazia faculdade, aí eu tava voltando assim, aí de vez em quando eu encontrava ele na estação da cidade, que a cidade é bem pequena, né? Ele tava indo esperar, na época era a noiva dele, né? Que atualmente é a esposa dele. E aí uma vez ele falou pra mim assim, pô, meu, acho que eu vou parar com esse negócio de 3D, velho, porque eu preciso casar, preciso trabalhar, né? Não tá dando certo e tal, não sei o que. Aí nesse dia eu fui pra casa muito triste, velho, muito triste, porque eu sabia a dedicação que ele tinha em cima do 3D, assim. Fui pra casa tristaço mesmo, assim, a ponto de, sabe, chegar a quase chorar mesmo, assim. Aí passou um mês, 2, assim, aí surgiu uma oportunidade lá nesse trabalho que eu tava de contratar um cara pra fazer 3D, porque eles estavam pensando em fazer coisas de realidade aumentada pra coisas educativas, sabe? Não sei se vocês já viram coisas de realidade aumentada, tipo... Sim, já, é muito legal. Nossa, demais. Umas coisinhas em 3D e tal. Aí nisso eu dei ideia de chamar esse meu amigo aí, né? No fim eu acabei empregando umas 5 pessoas lá da minha cidade, né? Nesse trabalho. Levou a galera toda. Caravana. A galera toda, ó. O PIB da cidade era só a gente que fazia. E aí, esse meu amigo, assim, ele realmente, assim, cara, eu me considero um cara esforçado, mas esse meu amigo é, tipo, umas 20 vezes mais esforçado, esse cara do 3D, né, o Juliano. E aí, quando ele foi trabalhar, eu chamei ele pra fazer o teste lá, ele fez uns personagens lá em 3D, passou no teste e começou a trabalhar com a gente lá. Ele é um cara assim, a vida dele é estudar, assim, ele chega em casa, treina 3D, estuda 3D e tal. E aí a gente começou, já quando a gente tava maturando essa ideia de fazer um nosso próprio estúdio de games, aí a gente começou a ter a ideia de fazer alguns jogos autorais mesmo, pra tentar se testar mesmo, né, pra ver como que a gente ia trabalhar em equipe, como que a gente ia fazer. E em paralelo com o trabalho a gente começou a fazer o Perfect Potion, que foi aquele jogo lá, da bruxinha. Foi nosso segundo jogo, na verdade. A gente fez um outro que era de um dragãozinho, assim, chama Shenlong. Homenagem a Dragon Ball. Imagina. E depois a gente fez o Perfect Potion. E esse Perfect Potion poderia ter sido feito em 2D, mas eu quis fazer em 3D, porque eu falei com o meu amigo Juliano, da gente fazer mais ou menos a mesma técnica que foi feita no Donkey Kong do Super Nintendo. Não sei se vocês já jogaram. Ah, genial. É um clássico, né? E ele, na época, ele era assim, ele era 2D na hora que você estava jogando, mas os personagens eram feitos em 3D e depois você renderizava em sprites para poder colocar no jogo em 2D. Sim. Né? E aí eu tive a ideia de fazer isso pro celular também com ele, né? A ideia, né? Eu peguei essa ideia e adaptei pro celular e tal. E aí deu muito certo. Aí ele, tanto é que muita coisa ele não sabia, né? Ele não sabia fazer cabelo, não sabia fazer líquido em 3D. E aí ele estudou pra isso e a gente fez aquele vídeo do Perfect Potion em um mês, mais ou menos. Eu fiz o concept, fiz o storyboard também e fiz o color key também. E aí ele fez toda a parte 3D sozinho. Ele modelou o personagem, ele rigou o personagem, ele animou o personagem, ele renderizou também o personagem. Caramba. E editou o vídeo do Perfect Potion. E aí quando a gente fez o teaser, e a mesma bonequinha que tem no teaser é a mesma que tá no jogo, né? Porque a gente usou o mesmo modelo pra fazer os renders e tal. Aí quando a gente soltou o vídeo teve bastante impacto, né, assim, no primeiro dia acho que teve uns 7 mil views, assim, mais ou menos. E aí foi quando o cara da Tecnoimage ligou lá, o Rodney, aí gostou bastante e tal, aí na época ele chamou eu e o Juliano pra trabalhar lá. Aí o Juliano ficou, né, inclusive um dos maiores ídolos que é o Vitor Hugo, né, do Juliano, que é um modelador 3D fantástico, né, e trabalhava lá também e tal, e o Juliano... Né, pra ele ia ser uma oportunidade fantástica de aprender muito assim, sobre 3D, né? E aí ele foi trabalhar lá com eles. E aí no caso eu não fui porque a gente tava com esse intuito de abrir o estúdio. E aí a gente, como eu falei, né, a gente pediu a conta lá e abriu o estúdio em Rio Grande da Serra mesmo, que é a cidade onde a gente mora, porque lá é bem barato pra alugar uma sala. A gente alugou uma sala, montou o estúdiozinho e tal. E a gente vem trabalhando lá nesse 1 ano e pouco, né? A gente terminou o Perfect Potion, o jogo mesmo, lançou. E mais ou menos uns 8 meses a gente vem trabalhando no Uprise, que é esse jogo novo que a gente tá fazendo. Só que
diferente do Perfect Potion, não é pra celular, né? Esse seria pra PC e consoles mesmo. Né? Legal. E a experiência é muito diferente de produzir pra celular e pra computador? É bastante, assim, mais pela quantidade de coisas que você consegue fazer, né? No caso do celular, você tem sempre, apesar dos celulares hoje em dia cada vez mais estarem mais potentes, né? Você ainda tem a limitação do hardware um pouco. E você tem que pensar nos vários modelos também, né? Nos vários modelos de monetização. Isso é uma coisa que é relativamente nova até no celular, nos jogos de celular. Porque não sei se vocês lembram, no começo tinha os jogos como Cut the Rope ou Fruit Ninja, que eles eram jogos mais parecidos com os jogos que a gente tem no videogame, só que eles eram cobrados, né? Você pagava pra ter o jogo, assim. Hoje em dia é só a licença, assim, Red, né? Isso. Mudou muito, principalmente por causa do Candy Crush, né? Eu acho. Acho que foi um dos que influenciou mais, assim. Sim, cara. E aí virou meio que... Eu, particularmente, eu não gosto desse modelo, assim. Eu acho que você força muito a você produzir um jogo caça-níquel mesmo, né? De você fazer um jogo realmente pra ficar obrigando a pessoa a comprar itens ou obrigando a pessoa a pagar pra jogar. Pra eu gosto mais do modelo vezes assim, no mesmo dia, né? Também. Ou se você não quiser esperar, você paga, né? Mais ou menos isso. E eu gosto mais do modelo de você pagar uma vez só, né? Um valor justo, assim. E ter o jogo pra você poder jogar e se divertir. Eu também, assim. Cara. Um dos motivos de eu ter desistido completamente de jogar alguma coisa no celular é isso aí. E então. Todos os jogos é muito chato, cara. Ficar esperando, propaganda. Nossa. Joga Tetris. Oi? E sabe um exemplo? Tetris é demais. Eu gosto de Tetris. Tetris é muito Você joga bom, no celular, Tetris, Rick? Não, claro que não. Olha aí. Não jogo Tetris, não. Cara, tem 2 celulares pra jogar ao mesmo tempo, assim, 2 telas diferentes. Um pra negócios, né, e um pra jogar Tetris. É isso. E você sabe que o Tetris é um dos jogos mais vendidos da história da humanidade, né? Lógico, é o melhor jogo já criado. Se eu não me engano, depois do Tetris vem o... Eu posso estar enganado, tá? Mas acho que o Tetris é o mais vendido. Aí depois do Tetris vem o Minecraft, que é um fenômeno. Olha aí. E depois vem o Wii Sports, que é aquele jogo que vinha com o Nintendo Wii. Nossa, o Wii Sports. Mas isso foi meio, né? É discutível. Sim, porque ele já vem com console, né? Então você compra o console, vem o jogo aí. Sacanagem, né? Vem o jogo já é obrigatório. Fácil, né? Miguel, né? Então. O Wii, se eu não me engano, é o console mais vendido, né? Um dos mais, assim, pelo menos. E pronto, aí, pelo fato de vir um em cada um. E depois tem o GTA, se eu não me engano, que tá com o GTA V, né? 80 milhões de unidades vendidas. É muita coisa. Né? Uau! É dinheiro, assim, pra entupir um país de dinheiro. Nossa senhora! Muita coisa. Agora, a gente tava falando do celular. Um exemplo, assim, que eu acho que mostra bem essa coisa de ter mudado o esquema do celular e pra pior, né? No nosso ponto de vista. Que é o Rayman. Não sei se vocês lembram do Rayman. Lembro, que saiu no... É fantástico, né, aquele jogo. Sim. Tanto da parte gráfica quanto do jogo em si. E aí saiu uma versão pro celular que é praticamente igual a do console. Era muito boa, assim. Que era o Rayman do celular. Fantástica mesmo. Inclusive ele era cobrado. Ele cobrava R$2, se eu não me engano. Que é um valor justíssimo, né? E aí você comprava e o jogo era seu. Aí os 2 primeiros jogos do Rayman pra celular foram nesse modelo. Aí o terceiro jogo do Rayman não, eles fizeram esse outro esquema, que ele era de graça o jogo, só que ele tinha todo esse esqueminha de você ficar esperando, de você ter que não sei o que, de você ter que comprar coisa pra jogar. E pra mim foi uma decepção, assim, porque eu gostei muito dos 2 primeiros jogos, né? Aí quando eu fui jogar o terceiro foi, nossa, muito decepcionante mesmo. E eu também realmente parei de jogar em celular, assim, é uma coisa que eu, apesar de gostar muito de jogo, eu realmente parei mesmo, assim. Só joguei esse Mario novo, né, do celular agora, mas o resto eu não tenho jogado mesmo não. Como você concilia essa vidinha de artista? Pode te chamar de artista? Você deixa? Pode. Você eu deixo. De artista e jogador, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em balancear os dois, concorda? Sim. Nossa. É um grande problema. Eu tive problemaço com isso, né? Não sei se você tá ligado, Rick. Que jogo você jogava? Team Fortress. Eu era... Não, mas eu tinha um vício quase que químico com Team Fortress, cara. Quase que jogo online tem essa coisa, né? Porque se eu passasse um dia sem entrar no Team Fortress, por exemplo, eu passava mal, assim, ficava ansioso, sabe? Me dava palpitação, era muito bizarro.
E tipo, é brincadeira, né? O pessoal brinca, assim, mas era realmente muito sério. Em certos momentos, assim, eu prejudiquei minha própria vida pessoal por causa do Team Fortress, cara. É muito sério, de verdade. E eu não sei... Eu sei como eu não tenho... Tem um lapso, assim, na minha mente que eu não lembro como é que eu parei de jogar. Eu lembro que um dia eu tive tanta raiva desse problema, assim, que tava gerando na minha vida, que eu desinstalei e nunca mais abri, cara. Nunca mais. Ô, louco. Aí eu instalei Dota e fudeu. Boa, campeão. Né? Não, mas o Dota, ele foi bem menos, né? E hoje em dia eu jogo quase zero, só jogo Overwatch, tipo, 1 hora quando o Rafa e o César querem jogar junto, assim, sabe? Senão eu não jogo mesmo. Até hoje eu não comprei o Overwatch por medo mesmo, sabe? Que eu falo, poxa, eu vou comprar isso, eu vou viciar e vai ser complicado. Mas eu gosto muito de jogar Call of Duty, né? Eu falo Call of Duty, né? Eu não falo a pronúncia... Call of Duty é quem é das antigas, quem é pra Lan House. Call of Duty, Call of Duty. Nunca joguei, assim. Eu realmente gosto muito da Blizzard e assim, eu nem tenho console, pra você ter noção. Eu só jogo coisa da Blizzard e da Valve. Miguinho, vamos A Valve eu gosto muito do Portal, né? A Portal é demais, nossa. Portal não, mas não é bolha, Henrique, é porque eu sinceramente eu não consigo gastar. É porque eu já gasto dinheiro com o computador pra poder ter uma máquina legal pra poder trabalhar, né, editar vídeo, pintar, esse tipo de coisa. Eu não consigo, na minha cabeça não entra, pra que eu vou gastar dinheiro comprando um console, sabe? Eu compraria só o Switch, porque tem jogos exclusivos ali que me atraem, sabe? Por exemplo, o Zelda ali que eu nunca joguei, né? Eu gostaria de jogar um Zelda uma vez na vida, pelo menos, sabe? Mas mesmo assim eu não consigo gastar dinheiro com o console. Então, o console realmente você gasta muito, né? Porque o console em si acaba sendo mais barato que comprar um PC potente, né? Mas, que nem você falou, o PC tem outras utilidades, né? Você eu trabalho, né, no PC. E outra, mouse e teclado. É muito completo pra eu me restringir a um controle. Eu não consigo. Até que dependendo do jogo fica legal, né? Mas realmente quem acostuma no PC não joga muito no console mesmo, não. E vice-versa, né, também. Que eu tenho o meu computador pra trabalhar, mas eu jogo mesmo só no console mesmo. Nos consoles, né? Desculpa, aqui é PC Master Race, cara. Total. Não, mas que nem o Portal eu joguei no PC mesmo, né? Mas tem Portal pra console? Ignorância total minha agora. Se eu não me engano, tem. Acho que pelo menos o primeiro tem pro console. Deve ser muito esquisito, porque é um jogo meio rápido, né? De puzzle e tal. Eu acho que sim, mas depois que você acostuma, que nem o COD mesmo, a gente joga, sabe, é bem frenético também, mas depois que você acostuma na velocidade do controle, você consegue jogar. É claro que nunca vai superar o mouse, né, mas acho que dá pra acostumar um pouquinho. Mas respondendo ao Henrique, assim, na pergunta de conciliar, eu tive vários problemas, assim, que nem o Marco também, que nem, às vezes, perder muito tempo jogando mesmo, né, e aí você tem que conciliar, além do tempo de trabalho, de produção, que daí você não consegue fugir, né? Porque você tem que pagar as contas e tal, aí você acaba que no trabalho você faz, né? Obrigatoriamente. Uhum. Mas eu considero muito importante também o tempo de estudo de desenho mesmo, sabe? Não o tempo de produzir desenho, o tempo de estudar desenho, assim. Sim. Eu acho bem importante você separar uma hora pra realmente estudar, assim, ver referência, estudar às vezes até com texto mesmo, né? Lendo coisas sobre desenho e tudo mais. E eu não tava conseguindo ter isso muito, né, porque eu tava, além de eu estar produzindo bastante, porque agora eu diminuí um pouco, né, mas teve uma época que eu tava trabalhando na Orbit Studio, fazendo os jogos, aí lá a gente trabalha das 10 da manhã às 7 da noite, e aí eu chegava em casa e fazia outros trabalhos também, né, de freelancer e tudo mais, porque acabaram aparecendo umas propostas legais e tudo mais, eu acabei fazendo, mas assim, era um desgaste muito grande mesmo. E eu acabava não fazendo bem nenhum nem outro, assim, né? Então, aos poucos eu fui diminuindo um pouco isso pra me concentrar no estúdio mesmo. A parte do estudo eu tô voltando agora. Eu tô começando tô um bom tempo, assim, sem produzir nada que não seja trabalho, mas agora eu vou começar a realmente estudar forte mesmo. Eu tô parando com quase tudo que eu tava fazendo pra poder me concentrar em estudar, porque eu tô sentindo necessidade mesmo, né, de melhorar o trabalho, de evoluir, assim, sim, de alguma forma. Mas o tempo investido no estúdio, cara, com certeza vai valer a pena, Rodrigão. Vai ser Tetris, qual que é o segundo mesmo? Os jogos vendidos? Eu vou fazer um Tetris, GTA, Iconic. Tetris, GTA,
O da Nintendo lá e depois a Prize. Também. Minecraft e depois a Prize, cara. Pode ter certeza. Aí sim, velho. Vai valer a pena, cara. Vai valer a pena. Imagina, Rodrigo. Nossa, se um dia vendesse igual Minecraft, meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. É um fenômeno, né, cara? Minecraft... Mudou os paradigmas, eu acredito, Minecraft. Ah, com certeza. Né? Qual a sua pretensão, hein, Rodrigão, em fazer um jogo? Então, minha maior pretensão mesmo sempre foi conseguir fazer um jogo que o jogador jogasse e se sentisse bem jogando, sabe? Parece balela falar isso, né? Porque parece aquela coisa, meu sonho é mudar a humanidade e tal. Mas na verdade, assim... eu realmente, assim... Lógico que a gente espera ganhar dinheiro, espera viver disso e tudo mais, mas eu realmente, como consumidor de videogame, eu realmente gostaria de fazer um jogo que as pessoas achassem legal mesmo, assim, que nem o Marcos, você falou de jogar o Zelda, né? Você já deve ter ouvido falar do Ocarina of Time, que é dizem ser um dos melhores. Eu considero, na minha humilde vida de jogador de videogame, o melhor jogo que já foi feito, assim. É muito bom, é uma obra de arte mesmo, assim, aquele jogo. Em todos os sentidos ele é perfeito. É lógico, né, que ele é feito pelo cara que criou o Mario, criou o Donkey Kong, o cara é tipo uma lenda, assim, então, obviamente é bem feito, mas eu esperava um dia realmente fazer um jogo que fosse respeitado pelo público que joga videogame, sabe? Esse é o meu maior intuito, assim, além de ganhar dinheiro com isso e tudo mais, né, mas eu realmente queria fazer um jogo que o jogador de videogame, que sempre consome jogos internacionais e tudo mais, hardcore, pudesse jogar e realmente falar. Porque aqui o cenário de jogo no Brasil ainda é pequeno, né? Tá começando a dar os primeiros passos e tudo mais. Então, a gente, como brasileiro, a gente sempre fica feliz quando vê algum jogo brasileiro, né, sendo feito. Tem alguns exemplos, assim, muito bem sucedidos lá fora também, né? Tem aquele Knights of Pen Paper, tem vários outros jogos, assim, que tiveram um destaque mundial bem grande. Mas eu gostaria que, além desses destaques individuais, assim, que o Brasil pudesse ter realmente uma cena brasileira de jogos e que não fosse aquela coisa assim, vamos fazer jogo de tupi ou vamos fazer jogo de, sabe, a não ser que a pessoa queira, né, não tem nenhum problema nisso, mas eu digo assim, da gente conseguir fazer os nossos jogos que nem mais ou menos o Japão fazia, sabe, que eles, mesmo quando eles colocam o folclore deles, eles conseguem fazer de uma forma tão legal que você tem vontade mesmo de jogar aquilo, né? Que não fosse aquela coisa assim de você, vou jogar porque é brasileiro, sabe? Mais ou menos isso, assim. Sim. Chegar... não que todos os casos sejam assim, né? Mas eu acho assim, que à medida que o mercado for evoluindo, a gente for tendo outras oportunidades de ver outros jogos brasileiros, que aos poucos vai chegar nesse patamar, sim, com certeza. E meu intuito junto com a Orbit é de realmente conseguir ter nosso espaço nesse mercado, né? De realmente ter jogos que as pessoas gostem. É que mais ou menos nossa maior referência de estúdio é a Supergiant Games, não sei se vocês conhecem. Conheço. Que eles fazem o Bastion e o Transistor, que são dois jogos fantásticos, assim. Estão fazendo um Bastion é maravilhoso, cara. É maravilhoso, né, velho? É muito um dos meus favoritos. Ele é uma grande referência no Uprise, assim, né? Principalmente na parte gráfica, assim. Porque o jogo em si é bem diferente, o esquema, né? A jogabilidade, mas a parte gráfica, como o jogo também é isométrico, eu me inspirei muito no Bastion e no Transistor, até para ver as soluções que eles fazem, né, do isométrico. Mas o que eu almejo, assim, pro estúdio é realmente isso, é conseguir, se possível, assim, se a gente conseguir se firmar com os nossos próprios jogos autorais, sabe? Acho que o maior empenho do estúdio é esse. Porque tem estúdios aqui no Brasil que produzem muitos jogos mesmo, né? Muitos mesmo, mas normalmente são jogos encomendados, ou jogos para Cartoon Network, ou para vários outros estúdios assim, que são jogos legais e são muito bem feitos também. Mas eu acho que seria legal se a gente aumentasse o número de jogos autorais no Brasil, né? Mas vem crescendo, assim, é um mercado que cada dia dá passos mais largos, assim, e tem melhorado muito. Não sei se vocês acompanham muito, né, o mercado de jogos brasileiros, assim. Eu acompanho médio, assim. Eu tenho alguns amigos que estão nessa área e tal, então eu acompanho só por cima mesmo. Mas eu acho muito, muito interessante a evolução, eu espero que dê muito certo, assim, de verdade, cara. Que eu não sou muito nacionalista, mas eu quero coisas legais, sabe? Eu vou bem nessa parte de... Eu quero coisas legais sendo produzidas próximos de mim, assim, sabe? E quem sabe eu possa participar também, porque eu adoro os jogos, nossa senhora. É bem legal, velho. E pra gente que gosta de ilustração, assim,
Eu costumo comparar o jogo como se fosse uma banda, assim, né? Uma banda de rock, assim, porque você tem que combinar várias habilidades de várias coisas diferentes para formar um único produto, né? Bem harmonizado, assim. É bem... E é legal você trabalhar com programadores e tem o pessoal da parte de som também dos jogos, né? Agora imagina se você consegue os direitos pra fazer um jogo do Dragon Ball, cara. Nossa senhora. Morre ou não? Eu ia chorar assim de... Quantos dias chorando sem parar? Tá bom, nossa, eu faço! Mas também a pressão ia ser grande, né? Porque até quando eu fiz aquela ilustração do Goku, assim, eu costumo falar que, foi uma pressão, assim, pessoal mesmo, né? De conseguir um bom resultado absurdo, assim. Que eu sempre fui muito fã de Dragon Ball. E meus amigos, assim, mais próximos sempre perguntavam, você nunca fez um desenho de Dragon Ball? Você desenha, é fã de Dragon Ball e nunca fez um desenho de Dragon Ball? Aí eu sempre falava assim, é que eu não me sinto digno, né, de fazer um desenho de Dragon Ball ainda, né? Eu preciso treinar muito, assim. Aí, no caso, eu fiz aquele do Dragon Ball por causa do collab, né, do Dragon Ball de 50 anos, ó. Collab de 25 anos, eu acho, de Dragon Ball. E aí meu amigo Werlen, né, o Werlen Holanda, ele me convidou por saber que eu era fã, né, do Dragon Ball. E aí foi engraçado que foi no sorteio mesmo, assim, né, tipo, eles pegaram o nome de todo mundo que ia fazer, aí sortearam, assim, e aí no sorteio eu caí com o Goku, assim, pra desenhar um Goku. Aí eu falei, nossa, meu. Aí o Werlen, marmelada, de madrugada, ele falou, foi muito, nossa, eu falei... Aí na hora eu senti como se fosse um chamado divino, assim, né? Eu falei, não é possível, velho. Logo eu caí com o Goku, assim. Eu falei, nossa senhora. Aí eu, me dediquei muito pra fazer aquele desenho. Eu passei mais ou menos umas 60 horas naquele desenho. Acho que até mais, talvez, assim. Caramba. E foi a única vez na vida que eu pude terminar um desenho no tempo que eu quis terminar, assim. A única vez mesmo, assim, que eu não tive nenhum prazo, assim, nem nada. Tinha o prazo do collab, mas como eu comecei bem antes, deu tempo de fazer tranquilo, assim, né? E foi a única vez também que eu tive essa sensação até hoje. Que eu tô sempre em cima do prazo, assim, com tudo, né? Mas foi bem legal, velho. Eu gostei que o pessoal gostou do desenho, né? E era isso que eu queria mesmo, que o fã de Dragon Ball pudesse olhar e se sentir beneficiado de estar olhando aquela imagem, assim, né? E foi bem legal. E até hoje, assim, é uma coisa que eu me sinto igual o Fagner, sabe? O cantor Fagner. Como a gente caiu aqui? Peraí, eu pisquei, a gente tava falando Dragon Ball, Fagner. Tô falando de Fagner. Então, não, porque hoje em dia eu me sinto igual o Fagner, porque... Vocês lembram de alguma música do cantor Fagner? Não. Eu lembro, mas manda lá. Aquela, quem me dera ser um peixe, para ser límpido, aquário, mergulhar. Aí, lembra outra música do Fagner? Não tem, né? Não. É tipo o Eagles com o Hotel California. Ah, sim, não, tipo, bem nessa parada mesmo, né, que você lembra só do Hotel California, né? Aí eu me sinto assim com esse desenho do Goku hoje em dia, né, porque, pô, parece que eu só fiz esse desenho, assim, né, tipo... Já sei, cara, pra você superar esse problema, faz um desenho melhor do Goku. Aí eu duvido que eles vão lembrar desse. Pronto. É tipo isso, né?